basta só morar, não. Tem que destruir. Então tá. Vamos lá, meninos. Eu vou começar na página 35, tá? No capítulo 6. Todos aí com livro na mão, por favor. Então, aí na página 35, no capítulo 6, está escrito assim: principais ameaças à biodiversidade. Tá? Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando das espécies que tem num planeta. Tá? Por exemplo, a gente tem vários biomas. A gente tem cerrado, a gente tem floresta amazônica. Ixi, tem alguém que quer entrar, peraí. A gente tem cerrado, a gente tem floresta amazônica. Nós temos Caatinga, que é um cerrado único, exclusivo brasileiro. A gente tem tudo isso. Deixa eu só esperar a Anelisa conectar para me falar para ela. Anelisa, a gente está na página 35 do capítulo 6. Achou? Ela não falou nada, mas eu espero que ela tenha achado. Agora que ela conectou. Bom dia, Anelisa. A gente está na página 35, no capítulo 6. Tá? Deixa eu voltar para minha apresentação. Lindíssima. Pronto. Então, como é que eu estava falando, né? A gente tem vários biomas. E além de biomas, a gente tem também continentes. Então, a gente tem o continente americano, né? Que tem a América do Sul, a América do Norte, a gente tem o continente europeu, tudo mais. Além dessa repartição, a gente tem a repartição de biodiversidade. E essa biodiversidade, ela acontece tanto em âmbito de bioma, tanto em âmbito de continente, tá? Um continente, ele vai ter mais biodiversidade do que o outro, e até mesmo no mesmo continente, ou até mesmo no mesmo país, um local pode ter mais biodiversidade do que o outro. Por exemplo, ai, Jesus amado, minha gata tá tentando roubar meu fone. Por exemplo, aqui no Brasil, a Amazônia é um dos locais que a gente tem maior biodiversidade. Quer dizer o quê? Que a gente tem uma quantidade muito grande de espécies diferentes na Amazônia, principalmente insetos. Já vamos pegar aqui o nosso Cerrado, né? Ou até mesmo a parte do Nordeste. Eles têm uma variedade, mas não tão grande quanto a da Amazônia. Ou até mesmo a gente pode pegar toda a América do Sul, que a América do Sul é muito rica em biodiversidade, tanto de insetos quanto de aves, principalmente pelo processo de migração. E a gente pega, vamos supor, gente, a Antártida. É lógico que nós vamos ter mais biodiversidade do que eles, porque nós temos condições, nós temos locais que vão propiciar várias espécies conviverem em conjunto. Então, a biodiversidade é isso, é a quantidade de espécies que tem no planeta, sendo em um bioma, ou no continente, ou até mesmo num país, ou num estado. Tá? Toda a biodiversidade que vai ter, a quantidade de animais e de espécies vegetal e animal que vai ter naquele local. Isso é uma biodiversidade. Então, quando a gente fala em ameaças à biodiversidade, são o quê? Processos naturais, ou, a maioria das vezes, humanos, que vão acabar com essa biodiversidade, né? Então, que vão destruir essa biodiversidade que a gente tem no planeta. Todo mundo ok até aqui? Todo mundo ok? Espero que ok. Sim. E aí a gente vai também, então aqui, né, nessa primeira página a gente está falando, né, que a biodiversidade é o termo utilizado para designar a grande quantidade de espécies de seres vivos, tá? E essas espécies, meninas, são todas, é animal, vegetal, vírus, bactéria, fungo, tudo isso é biodiversidade, tá? Então, quanto mais um local ele é bem estruturado para aquelas espécies viverem, mais biodiversidade vai ter. Por isso que aqui, para a gente, a Amazônia é o local com mais biodiversidade, porque a Amazônia tem uma grande extensão de vegetação, ela tem um clima próprio. A Amazônia, ela é tipo um mini mundo vegetal dentro do nosso planeta e do nosso continente, que cria lá biodiversidades incríveis, vários tipos de espécies que são encontradas única e exclusivamente na Amazônia, tá? Meninos, podem virar a página aí para a página 36, tá?
Então, como eu falei para vocês, a biodiversidade vai depender, né, de várias características que a gente vai achar lá e das quantidades de espécies. Quanto mais um local ele vai ter espécies diferentes, mais ele vai ter variabilidade genética. Variabilidade genética é aquele tópico que a gente viu no último parágrafo do capítulo 5, que tinha até a cabeça de vários pássaros que Darwin observou na ilha de Galápagos, que eles possuíam semelhanças entre si, porém eles tinham bicos diferentes. Isso é a variabilidade genética, quer dizer o quê? Que quanto mais um local tiver biodiversidade, mais ele vai estar propenso a gerar novas espécies. Então, ou até mesmo tem uma espécie que vai gerando outras especificações, né? Mudanças e tudo mais. Então, essa biodiversidade, quando ela é em grande, assim, tem bastante espécies, ela vai gerar essa variabilidade genética. E através dessa variabilidade genética que acontece aquele processo de especiação, que é quando novas espécies vão surgindo. Principalmente, voltando aqui para a Amazônia, já que eu dei o exemplo da Amazônia, a gente tem uma grande variabilidade genética vegetativa. Tem muitas espécies diferentes de samambaias, de angiospermas, de musgos, até de líquens, né, que é uma ligação dos fungos com as raízes, na Amazônia, porque a Amazônia cria essa variabilidade genética por conta da quantidade de biodiversidade que aquele local apresenta. Ok? Aí na página 36, que a gente virou, o último tópico está falando assim. Assim, a biodiversidade é dependente da diversidade genética, pois somente com uma verdadeira característica é que os indivíduos de uma espécie podem resistir às mudanças do ambiente. Então, quando uma espécie ela perde o habitat ou até mesmo perde a sua fonte de alimentação, ela precisa se adaptar. A diversidade genética vai garantir isso, que ela se adapte, né, que ela mude, que ela melhore as suas características, né, de moradia, de reprodução e de caça, ok? Meninos, esse último tópico aqui, vocês podem grifar, da página 36, o último tópico, que ele está ao lado da imagem. E aí nele também, lá no finalzinho, fala sobre a evolução e especiação, né? Tendo em vista que a diversidade provém de mutações e recombinações, tá? Então, isso que vai garantir a variabilidade genética. Podem grifar. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Algum ponto de vista? Meu Deus, quem é o Windows? Vocês entram com os nomes, gente. Eu não sei quem é o Windows. Muitas pessoas são Windows. É o José Ítalo. É quem? José Ítalo. Ah, tá. Obrigada, linda. É o José. Bom dia, Matheus. José também. Não estou te vendo, mas me disseram que é você. Me disseram que é você. Então, Vem cá, esse negócio de tirar foto quando não tá. Pra não falar nada quando vai tirar foto. É só o Hudson que vai fazer isso ou você também vai, todo mundo vai? todo mundo. É porque quando a gente avisa assim, vou tirar foto agora, aí todo mundo abre a câmera. Então, aí se eu colocasse lá na observação, assim, por exemplo, presente para tal, 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 e fulano, aí eu colocasse assim, Matheus, câmera desligada. Como que eu ia provar se o Matheus estava aparecendo na foto? Então, agora é assim, é tipo roleta russa. Tira a foto. É tipo isso. Matheus, que entrou agora, e José também. O que eu ia falar? A gente está na página, a gente vai virar, inclusive, agora, para a página 37 do capítulo 6, tá? Do nosso livro didático 3. Ok? Vocês que chegaram agora, com o barco andando. Tá bom. Então tá. Eu acho que eles ouviram. Vocês ouviram? Espero que sim. Vocês não se comunicou comigo, nem Matheus, nem José. Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Então, isso é biodiversidade, né? Até nós também, seres humanos, temos a biodiversidade. Nós não somos idênticos,
Nós não somos iguais. Nós, eu acho que temos muita variabilidade genética, porque nós misturamos, temos a miscigenação, né? E misturamos, né? E reproduzimos entre essa mistura e vão nascendo, né? O que antigamente era chamado de um termo um pouco pesado, eu acho que eram mestiços, né? E hoje em dia a gente já chama de miscigenação, tá? Então, entrando aí na biodiversidade, a gente chega até o estudo da ecologia. A ecologia é uma das vertentes de estudo da ciência, assim como a genética, né? E a evolução que a gente viu nos conteúdos anteriores. E a ecologia, o que é ecologia? A ecologia, meninos, ela nada mais é do que a interação do meio ambiente com os seres vivos. Então, tudo aquilo que tem vida, que interage com os meios que não têm vida, como a água, como a terra, como as pedras, que a gente, essa interação nossa. E essa interação nossa, ela ocorre de forma, para nós, benéfica, né? Por quê? O ser humano, aqui no nosso livro até está falando no segundo parágrafo, nós retiramos do meio ambiente tudo que é para o nosso consumo, nós retiramos do meio ambiente. Tudo. A gente retira desde pedras para elaborar, né, fazer o granito, né, para utilizar em casa, desde a madeira para fazer os móveis, desde a areia para a gente fazer o vidro, tudo nós retiramos do meio ambiente. Até o petróleo, né, nós retiramos do oceano, tudo é um combustível fóssil, né? Tudo nós retiramos do meio ambiente. Tudo que a gente precisa consumir, água, comida, carne, vegetais, frutas, até mesmo os industrializados, eles vêm, são provenientes de outras comidas, né? De plantio, por exemplo, o skinny, né? A gente utiliza aí, a boa parte dos skins é feito de milho. Então, tudo a gente retira do ambiente. E essa é a nossa interação. Porém, o que acontece? Essa interação, muitas vezes, ela é ruim para o meio ambiente. Por quê? O homem, né, o ser humano, ele retira muito, mas nem sempre ele repõe ao meio ambiente. Por mais que existam muitas empresas que fazem o plantio, né, então eles plantam para colher, e aí planta de novo para continuar colhendo, tal. E a caça também, no caso, né, onde existem as fazendas de gado, né, que eles vão se reproduzindo para ir até o açougue, não, gente, o matadouro, né? Porém, nem sempre essa reposição tem como ocorrer. Um exemplo é o próprio petróleo. O petróleo ele é derivado de combustível fóssil. Então, o petróleo ele é um acúmulo que tem no fundo dos oceanos de tudo: sujeira, restos de bicho morto, matéria decomposta, bactérias, e vai ficando lá por milhões de anos até entrar em processos químicos que vão derivar o combustível fóssil que nós chamamos de petróleo. Isso o ser humano não tem como repor, porque isso acontece de forma natural. É um processo químico que existe no meio ambiente. Vou até usar o exemplo também da pérola. A ostra, quando entra alguma substância estranha no corpo da ostra, como um grãozinho de areia, a ostra, para proteger a vida dela, ela produz a madrepérola, que é a substância que produz a pérolazinha. Então, é um processo doloroso, que demora e difícil para as ostras. E aí o ser humano descobriu que isso acontecia. Então, se eu colocar um grão de areia dentro da ostra, ela vai fazer uma pérola. E se eu colocar vários grãos de areia dentro da ostra, o que acontece? Então, o ser humano começou a produzir pérola assim. Pegava as ostras, colocava vários grãos de areia dentro da ostra para a ostra produzir mais pérola para começar a venda, né, da joia. Isso é um processo doloroso para a ostra. Para os seres humanos que fazem isso, é um processo lucrativo. Né? Eles não têm que fazer nada, a ostra faz sozinha, eles só têm que retirar. Então, esse é um exemplo. O ser humano começou a retirar coisas e não repor. E aí é onde a gente vai entrar sobre as partes complicadas sobre as ameaças à biodiversidade. Então, como eu falei, né, o ser humano utiliza de recursos do planeta para a obtenção de alimentos e medicamentos, por exemplo. Porém, o crescimento da população humana afeta a biodiversidade, levando à perda de estratégias de sobrevivência. O ser humano, ele retira e não repõe. Essa retirada sem reposição faz com que os alimentos entrem em escassez. No caso de animais, quando a gente fala, existe a extinção. Então, quando um animal ele é muito predado, vai ocorrer a extinção. Se o ser humano, né, que tem o pensamento cognitivo, o poder de controle, não começar a repensar a forma como ele age, tudo isso vai se perdendo. Porque a gente não vai recriar um animal assim do nada, né?
Então, meninos, aí na página 37, né, como eu disse para vocês, o segundo parágrafo está falando: a vida humana é dependente da biodiversidade e suas atividades básicas de sobrevivência, obtenção de alimentos e medicamentos, pois muitos de seus produtos provêm de outros seres vivos. E é sempre muito importante considerar que os seres humanos precisam viver de acordo com os recursos presentes no planeta, sem comprometer sua oferta para as próximas gerações, que também dependerão deles. Então, a gente está cada vez mais, a população humana vem crescendo, cada vez mais o consumo vai ficando alto e cada vez mais a gente não repõe nada que retira do ambiente. Meninos, podem grifar esse parágrafo, é o segundo parágrafo da página 37. Ô, vem cá. Oi. Não dá pra falar com a escola enviar os livros por correio, Sedex, porque eu não aguento mais escrever no caderno. Eu vou ter Você que tá em passar ali no Goiânia, né? e não tem como pegar. Tipo, meu pai não pode sair daqui. Eu não tenho ninguém que vem pra Goiânia direto aqui. Uai. Você tentou falar com a Kênia? Eu vou falar então depois. Tenta falar que às vezes a escola pode dar um jeitinho. Porque a Sandra, eu não sei se ela tá indo, mas a Sandra, ela costumava precisar ir em Goiânia pelo menos uma vez a cada 15 dias. Aí, peraí que tem alguém conversando. Ah, não, não é vocês, não. É o negócio do computador. É porque, às vezes, a Sandra precisava ir uma vez ou outra em Goiânia. Então, pode ser que, às vezes, conhecida dela precisar ir, ou até mesmo outra pessoa da escola, e eles consigam levar para você. Tenta falar com a Kênia, que às vezes ela dá um jeitinho de resolver. Onde eu... Gente, onde é que tá vindo esse barulho? Ah, tá. É cheio, gente. É o Hudson Júnior. Ele quer entrar. Peraí, deixa eu adicionar ele. Então, meninos, como eu tava falando, né? A gente tem essa perda, né, de habitat e tudo mais. E a gente causa, né, essa perda de habitat para os outros, na verdade. Ai, gente, peraí que eu vou ter que enviar de novo pro Hudson Júnior, que ele não tá conseguindo conectar. Peraí, rapidinho. Deixa só eu... Ai, peraí. E vocês tiveram alguma dificuldade de clicar no link, do link redirecionar? Porque eu tô vendo que tem alguns alunos de algumas turmas que o link parece que dá uma, sei lá, uma bugada. Mas é isso aí, internet. Então, meninos, o que acontece? Então, a gente tem lá essas estratégias de sobrevivência, que são o quê? Caça, plantio. Antigamente, isso era feito de forma natural, né? Os antepassados nossos faziam isso de forma natural, eles plantavam para colher. Com a população aumentando cada dia mais, a necessidade de alimento, ela aumentou muito. As grandes indústrias, né, começou aí a primeira, segunda, terceira revolução industrial, e aí as grandes indústrias começaram a produzir muitos, e com essa produção, eles começaram a não ter tanto respeito ou cuidado com o meio ambiente quanto a gente deveria ter, tá? Então, agora eu vou entrar nas ameaças específicas da biodiversidade, tá? Então, os fatores que diminuem essa biodiversidade. A primeira é a perda de habitat. Perda de habitat é uma muito comum. Por que é muito comum? Porque nós vivemos em grandes centros urbanos. A gente pode falar isso porque, por exemplo, eu vou falar eu que fiz faculdade na Unicaldas, eu não sei se todo mundo aqui sabe onde é a Unicaldas, mas a Unicaldas é longe, bem longe. Ela é tipo quase uma fazenda em outra cidade quase. Na época que a minha irmã fazia faculdade, eu achava Unicaldas muito longe, não tinha nada lá perto, era bem perigoso ir. Quando eu comecei a fazer faculdade lá, e eu já terminei tem 4 anos, tem 8 anos então que eu comecei a fazer minha primeira faculdade. Lá já começou a criar as casas lá perto, já começaram a construção de casas lá perto. Hoje em dia tem um loteamento que eles estão vendendo lá. E as casas são tipo a coisa de 10 minutinhos da Unicaldas. Então, o que aconteceu? O centro urbano ele foi crescendo, 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 crescendo. Vou dar um exemplo até aqui mesmo do bairro da escola, que é o Itaguaí, onde eu moro. É muito comum aqui pra gente que mora no Itaguaí, a gente ver os miquinhos que tem. Descendo a rua da escola, tem uma parte aqui que tem uma mata grande, é normal a gente ver esses micos aparecendo aqui. Por quê? Aqui era o habitat deles.
E aí a gente criou um centro urbano aqui, né? Então a gente foi crescendo a cidade, crescendo, 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 e eles começaram a perder esse habitat. Porém, eles não foram embora, eles continuaram. E aí eles continuaram, faz o quê? Que a gente tem essa relação, né, de contato, porém, obviamente, eles são uma espécie em perigo, porque entre atropelar um mico e ele machucar a gente, obviamente, o mico que vai ser machucado. Então, isso é a perda de habitat, tá? Mas antes disso, a gente vai entender o que é um habitat. Habitat é o local onde o ser vivo se desenvolve. Por exemplo, meu habitat é Caldas Novas, mais específico minha casa, porque agora em quarentena a gente não sai. Então, o nosso habitat é Caldas Novas. No caso agora, a Ana Elisa, ela está no habitat diferente do nosso. Ela está lá em Goiânia. Ela é o habitat dela que é o nosso. Então, habitat é onde esse ser vivo ele vai se desenvolver, tá? A gente tem habitat aquático, a gente tem habitat árido, a gente tem habitat glacial. Cada animal vai desenvolver seu habitat. E esse habitat ele precisa ter características para que esse animal viva nele. Que características? Umidade, temperatura, alimentação, abrigo e reprodução. Então, se um animal ele encontra um habitat que tem isso tudo, tem um abrigo para ele, tem um local para ele que ele consiga comer, tem parceiras para reprodução, fácil acesso à água, aí ele vai estabelecer o habitat dele lá naquele local, que ele vai ser o habitat dele a partir do momento do desenvolvimento de vida dele. Só que aí a gente vai entrar nas causas que fazem essa perca de habitat. O principal é o desmatamento. A principal causa de perda de habitat é o desmatamento. Como eu disse, construções de centros urbanos. Então, quando tem essa construção de centros urbanos, a gente encontra aí os animais que sofrem dessa perda de habitat. Deixa eu só ver se o Hudson conseguiu voltar. Conseguiu. Oi, Hudson. Então tá, deixa eu voltar para lá. Então, a gente vai ter o desmatamento. A gente desmata porque a gente precisa de terra. A gente quer ter a terra. Então, desmata faz com que esses animais percam aquele momento do seu habitat, porque a gente vai arrancar dele o quê? A fonte de alimento dele, vai destruir as nascentes de onde ele retira a água. Nesse processo, pode acabar que algumas parceiras morram. Então, isso é a destruição. Tem também as queimadas, né? Lembrando que a gente tem queimada natural, que acontece de forma natural, que é muito comum no cerrado, onde a gente está inserido, né, que é o nosso bioma, mas existem as queimadas ocasionadas, né, por homens. Agricultura e pecuária. A agricultura e pecuária, principalmente aqui no estado de Goiás, a gente tem muita agricultura e pecuária. Então, eles desmatam para fazer plantio. Só que esse plantio, ele vai ser um plantio destinado para alguma coisa. Então, vamos pôr aqui em Goiás, soja. A gente planta soja, tira a soja e aí vai fazer rotação de cultura. Então, depois planta milho ou planta café, essas coisas. Então, o que acontece? Essa agricultura, ela não é benéfica para os animais, porque vai estar sempre o processo de plantio e retirada, plantio e retirada, plantio e retirada. Por mais que esteja sendo plantado alguma espécie vegetativa, os animais não podem consumi-las, até porque tem controle de praga, né, para evitar que esse grão, né, seja consumido. E a pecuária, né, que é o cuidado de animais. Quando um solo ele é retirado para fazer. Como é que fala, gente? Ai, onde as vaquinhas ficam. Gente, eu esqueci o nome. Não é tipo um curral. Quando ele é retirado para colocar vacas, então eles desmatam algum pedaço lá para fazer com que pasto. Lembrei, oh Deus, obrigada, pasto. Quando tenha um desmatamento para fazer aparecer um pasto, aquela terra aonde está sendo pasto, ela não vai conseguir. Não é que ela não vai conseguir, mas vai ser muito difícil uma espécie vegetativa conseguir nascer lá. Por quê? O solo, quando precisa nascer alguma coisa naquele solo, ele tem que ter o quê? Fofinho, ele tem que ser fofinho, úmido, para que a raiz consiga penetrar naquele solo e fixar e estabelecer local lá. Agora, quando um tipo de solo assim é desmatado e vira pasto, as vacas elas têm os cascos muito pesados, né? E elas não são bípedes como nós, né? Então elas possuem as 4 patas, né? Nós somos bípedes. Elas vão compactando o solo. O casco duro da vaca vai pisando na terra e vai compactando. Então o solo antes que era fofo e macio,
que ia permitir que a raiz entrasse, agora não vai mais, porque ele vai ficar compactado, vai compactando, compactando, compactando. Ele até vira um solo muito fértil, porque quando as vacas defecam lá, né, isso vai virar adubo para aquele local. Mas ainda assim, a compactação impede. E aí, quando uma árvore que tem propensão de ficar grande, ou até mesmo um arbusto, tenta nascer naquele local, quando ela vai tentar entrar na terra, no solo, a raiz dela não vai conseguir se estabelecer. Por quê? Porque compactou tanto a terra que não tem como a raiz passar. Então, quando a gente desmata para uso de pecuária, principalmente no caso de fazenda de gado, aquele solo, para ele reestabelecer, é bem complicado. E daí teria que ter uma ajuda do homem. Então, eles teriam que usar máquinas para que retirassem aquela terra, para fazer com que aquela terra voltasse a ficar fofa de novo. E a gente tem, né, obviamente, extração dos recursos, né? Água, na verdade, tudo. A gente extrai, né, praticamente tudo do ambiente, né? Então, como eu tinha falado para vocês, essa extração em excesso é o que acaba com o habitat de um determinado animal. Então, quando a gente acaba com a nascente para retirada de água, ou até mesmo retira frutas. Isso acontece muito também. Não é no Nordeste, gente. Como é que é o nome do local? Não é Amazônia, eu queria lembrar. Onde eles têm, tipo, muitas árvores que produzem frutas, e aí eles fazem essa retirada em excesso. Só que tem outros animais que se alimentam disso, não são só os seres vivos que se alimentam disso. E aí, então, isso caracteriza uma perda de habitat. Então, desmatamento, queimada, agricultura, pecuária e extração de recursos. Se você retirar o alimento de um animal, se você retirar o abrigo dele, as opções que ele tem de reprodução, ele vai perder o habitat dele e vai ter que se mudar para outro, ok? Meninos, aí perda de habitat. Nossa, eu nem sei se virar a página. Mas aí na página 37, pode grifar o primeiro parágrafo da página 37. Tá? E depois vocês podem virar. E aí, quando vocês virarem para a página 38, vocês vão grifar o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo aí da página 38 está falando sobre as condições que ele precisa, que no caso é as características, que eu falei aqui para vocês, que é a umidade, temperatura, alimento, abrigo. Professora, Oi. eu vou ter que desligar a câmera porque meu celular está descarregando. Então, para pôr no carregador. Ok. Então, esse primeiro tópico aí da página 38 vai falar sobre as características. E vocês também vão grifar o terceiro parágrafo, onde está escrito desmatamento, que está tipo de um rosinha claro. Ele está numa corzinha mais clara. Que aí vai falar sobre as causas que eu expliquei para vocês, que é o desmatamento, queimada, agricultura, pecuária e extração de recursos, tá? Essas são as causas da perda de habitat. E essa perda de habitat também, ela não acontece só com animais, não. A comunidade indígena é uma dos seres humanos que sofrem com perda de habitat, porque são poucos as ONGs que têm de proteção. A FUNAI também é o órgão de proteção, mas nem sempre é tão eficaz, e acaba que os índios sofrem também de perda de habitat. Não só os nossos, mas os índios nativos de vários continentes. E aí, na página 38, tem um exemplo, que eu achei ótimo, porque é bem o cerrado. Que tá aqui, ó. Área do cerrado original em 2018, então há 2 anos atrás. Aí na legenda, a gente consegue ver que o primeiro mapa está mostrando aonde ficava a área correspondente ao cerrado em 2018, tá? Então, pega aí Minas Gerais, Porto de São Paulo, Goiás, né? Nós somos todo o cerrado, Mato Grosso do Sul, Tocantins, tudo isso. E depois, na legenda embaixo, tá mostrando, na legenda embaixo, não, perdão, gente, ao lado tá mostrando como tá ralinho, tá tipo fraquinho já. Isso aqui é um processo de perda de habitat. Então, a gente está perdendo o quê? O cerrado, que é o nosso habitat, ele está o quê? Perdendo espaço. E quando a gente fala do cerrado, a gente não fala só na capacidade vegetativa. A gente fala em todas as espécies que são inseridas dentro deste bioma. Como se a gente falasse de um bioma amazônico, né, da floresta tropical,
Todas as espécies que nele vivem a gente também fala, quando fala de uma perda de bioma, tá? E aí vocês podem virar de novo a página para 39, que a gente vai falar sobre espécies exóticas invasoras, tá? Antes da gente chegar na propriamente dita invasora, a gente vai falar antes do que são espécies. Então, a primeira espécie aí é a espécie nativa. A espécie nativa é local onde elas tiveram origem. Então, toda espécie nativa tem um local de origem. Um exemplo, eu vou aproveitar que eu tinha falado no outro tópico dos índios. Um exemplo são os índios. Os índios, quando ocorreu todo o processo, né, de descoberta do Brasil, os índios eram uma espécie nativa. Por quê? Eles tiveram origem aqui. Eles foram criados aqui. Como eles apareceram aqui? Aí é um longo processo de Darwin. Então, espécie nativa é uma espécie onde ela teve origem. Nós, por exemplo, temos espécies nativas de Goiás, ou melhor, do nosso bioma cerrado, ou até mesmo espécies nativas só aqui no Brasil. Vamos supor, nossa linda e maravilhosa arara. É um exemplo de espécie nativa do Brasil. Não só do Brasil, mas do nosso continente, né, da América do Sul. O canguru é uma espécie nativa da Austrália. E o ornitorrinco também, né? O ornitorrinco, que é o único mamífero ovíparo, ele também é uma espécie nativa da Austrália. Então, espécie nativa é onde ela teve origem. Aquela espécie nasceu lá e vive lá. Quando a gente fala de espécie... Não, eu vou mandar vocês grifarem antes. Meninos, aí na página 39... Não, vou esperar. Então, espécie exótica. Então, primeira espécie nativa é uma espécie que tem origem naquele lugar. Ela nasceu naquele lugar, aquele lugar é a origem dela, como os ursos polares, como o canguru, né? Aqui para nós, como a arara. É o local onde ela é nativa. Quando a gente fala de espécie exótica, é uma espécie que veio de outro local, porém ela conseguiu se desenvolver aqui. Isso aqui também entra na parte de plantas, tá? Plantas também. Vou até usar um exemplo de planta aqui. Espécie exótica. Nós não temos um pinheiro verdadeiramente nosso. Os pinheiros, eles são de continentes mais frios, como a América do Norte. Seria o Canadá e os Estados Unidos. É muito comum lá ter pinheiros, aqueles pinheiros lindos, que o povo enfeita como árvore de Natal, pinheiros enormes, para quem aí, vocês não pegou muito o início da febre, mas para quem aí pegou a febre de Crepúsculo, todo início do filme era um matagal de pinheiro. Pinheiro é uma espécie nativa deles, não é uma espécie nativa nossa. Porém, a gente tem pinheiro aqui, que veio como? Trazido através das embarcações, no período de colonização do país. Então, eles trouxeram espécies vegetativas para cá, assim como espécies animais também, e aí essa espécie conseguiu se adaptar aqui. E aí a gente tem o pinheiro que a gente conhece hoje em dia, muito comum no sul, e que ele sofreu uma mutação, né, aquela recombinação genética. E hoje em dia, quem quiser tem um pinheiro, é só ir lá na lojinha, né, comprar, tem inclusive a exótica, que é o nome de uma floricultura, compra o pinheiro, planta lá na entrada da casa, nasce o pinheiro. Por quê? Ele se adaptou ao nosso solo, ao nosso clima, à nossa temperatura e tornou uma espécie exótica. Ela não é nativa nossa, porém o pinheiro conseguiu se desenvolver aqui no nosso país, ou em qualquer não, no local que ele foi levado, tá? Então, espécie nativa é uma espécie da onde ela veio, onde ela teve origem. Espécie exótica é uma espécie que se adapta ao novo local. E nessa adaptação ocorre o processo de especiação, onde ela vai ter o quê? Aparecer vertentes de outras espécies, ok? Meninos, antes de virar a página, vocês podem grifar o último parágrafo da página 39, tá? E também outra coisa, nesse processo aí das espécies exóticas, tem espécie que vai se desenvolver e tem espécie que não vai se desenvolver. Então, é como se a gente trouxesse um urso polar para o Brasil, sem um habitat próprio para ele. Não estou falando nem de zoológico, essas coisas, mas assim, sem um habitat próprio para ele. Ele não conseguiria se... Aqui? Oi? Oi? Você não entendeu. Parágrafo. Qual parágrafo? O último, da página 39. Você não entendeu? Não. Você falou para grifar? O último parágrafo da página 39.
Pera, deixa eu tentar identificar. Ana Gabriela, o que foi? É a Ana Gabriela? Gente, tô perdida. Era eu já entendi. É porque você estava explicando, aí você falou pra grifar o último parágrafo. Aí eu fui confirmar, eu falei, o último? Aí você o quê? Aí eu, o Aí a último. gente ficou nesse Aí eu loop fui. temporal. Mas deve ser mesmo, já deu pra entender. É o último da 39. É. Adoro. É isso aí. E aí vocês podem virar a página, tá? Aí eu vou dar agora o exemplo do livro, né? Aqui no livro nós temos a linda galinha. Galinha, que pra gente é comum já, né? A gente come tanto a proteína vegetal, a proteína dela, né, da carne, quanto a do ovo, né, que ela produz. Porém, a galinha, ela é original da Ásia. E ela foi trazida não só para o Brasil, mas o globo terrestre, né? Não tem um local onde não tem uma galinha. Eu acredito que até na Antártica eles devem ter uma galinha lá. A galinha, ela acabou se tornando uma espécie exótica que se desenvolveu muito bem. Então, ela veio trazida da Ásia e pelos colonizadores, né? Não só o nosso país, mas em vários, e acabou ficando lá. Ela se adaptou e se desenvolveu naquele local. Então, ela vai se adaptar à forma de alimentação, à temperatura, à reprodução, ela vai se adaptar àquele local e vai se desenvolver tranquilamente lá. Porém, ela não é uma espécie nativa, ela não é uma espécie que provei desse local que ela está, como o pinheiro para nós. A galinha também não é nossa, a galinha da Ásia. Né? A gente que, né, fez com que ela ficasse aqui. Meninos, aí na página 40, tá falando no segundo parágrafo. Vai falar sobre as espécies exóticas. Isso aconteceu com animais, plantas, fungos e micro-organismos. Isso de fungo e micro-organismo, eu até, quando eu estava grifando para preparar a aula, eu estava lembrando. Isso foi um trabalho que eu fiz na minha faculdade, que lá em Chernobyl, depois que teve o acidente nuclear, né, destruiu tudo, né, nada conseguia desenvolver, quando desenvolvia a coisa era tóxica e tudo mais. Lá em Chernobyl teve um fungo que conseguiu desenvolver lá em Chernobyl, mesmo depois do acidente nuclear. E era um fungo que ele se alimentava de energia radioativa. Por isso que ele conseguiu, tipo um fungo que sofreu uma mutação, né? Variabilidade genética, né? Um fungo que sofreu uma mutação para conseguir conviver naquele local. E aí ele começou a se alimentar de energia radioativa e se estabeleceu lá em Chernobyl. Isso aqui caracteriza uma espécie nativa. Se a gente trouxesse ela para algum lugar, capaz que não sobreviveria, porque precisaria da radiação para ela ser alimentada. Mas era só isso mesmo que eu ia falar, que eu lembrei disso. Que foram sendo transferidos para outros ecossistemas e para outras regiões. No caso aqui, como o livro deu o exemplo, a galinha. A maioria das espécies que não resistiu às condições ambientais dos novos ambientes, mas outras se adaptaram muito bem e seguiram se desenvolvendo e se reproduzindo no novo local, passando a ser denominadas espécies exóticas. Então, quando a gente fala de espécie exótica, a gente está falando disso, uma espécie que não é nativa nossa, porém ela se desenvolveu aqui, ok? Certinho? Podem grifar, meninos, aí na página 40, o segundo parágrafo, que vai falar sobre isso. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá. Certeza? Então, espécie nativa, local da onde elas são provenientes. Espécie exótica, uma espécie que mudou de habitat e acabou se estabelecendo nesse novo. E aí a gente tem a espécie exótica invasora, que a espécie nativa é legal, a espécie exótica também, e aí a gente vai ter a espécie exótica invasora. O que ela faz? É uma espécie que vai competir com as espécies nativas e vão transmitir doenças. Essa espécie exótica, ela é uma espécie que, vamos supor, ela seria só uma espécie exótica que foi transferida, né, de um ambiente para o outro, porém ela se tornou invasora. Por quê? Ela começou a competir com as outras espécies que tinham aqui por meio de comida, abrigo, água, todos os recursos,
e passou a transmitir doenças, tá? Então, espécie exótica invasora não é legal. Ela, de todos esses três, ela não é legal. Ela não é muito boa, tá? Então, elas são inseridas em algum local e após elas serem inseridas nesse local, elas vão demonstrar esse tipo de desenvolvimento, que é o quê? Um desenvolvimento predatório. Elas vão predar o alimento das outras. E isso, gente, também acontece nas plantas, viu? Nós temos plantas que são parasitas, que roubam o alimento de outras plantas, ou então elas ficam fixadas no tronco, retirando do tronco daquela árvore a energia que ela precisa, né, o recurso que ela precisa. Isso não são só espécies animais, mas também espécies vegetais, em vírus, em fungos, tudo isso, tá? Então, antes de virar a página, para falar do exemplo que o livro está dando, vocês vão grifar, meninos, o terceiro parágrafo. Está falando assim. As espécies exóticas, por sua vez, podem se desenvolver causando menores ou maiores impactos no ecossistema, mas ecossistemas em que estão inseridas. Isso vai depender da maneira como elas interagem com as espécies nativas do local e dos recursos. Quando a espécie é só exótica, ela consegue se desenvolver ao lado das nativas. Quando ela rouba ou tem esse processo de competitividade, ela é invasora, tá? Quando as espécies exóticas apresentam grande dispersão pelo alimento, se reproduzem de maneira rápida e em grandes quantidades, competem por alimento, esgotam os recursos naturais e contribuem para a extinção de espécies nativas. Elas passam a ser chamadas de espécies exóticas invasoras, tá? Vocês podem grifar esse parágrafo que eu acabei de ler da página 40 e depois virar para vocês verem o exemplo que o livro está dando. O exemplo que o livro está dando é de um lagostim vermelho. Lagostim, ela é uma espécie... ela é uma espécie que habita no litoral, como vocês podem ver, ela é belíssima, né? É muito lindo, ele. Porém, o que acontece? Ele é uma espécie invasora, não só no nosso país, mas como o livro está falando, em 30 países. Ele é original dos Estados Unidos, porém, ocorreu essa mudança de habitat. E essa mudança ela vai ocorrer de forma natural ou de forma ativa pelo ser humano, né? Como é trazendo espécies de diferentes locais para cá. E aí, ela é um predador natural e elas transmitem um fungo que causam doenças nas espécies nativas que a gente tem aqui. Então, e eles se reproduzem mais rápido do que os nossos, fazendo o quê? Com que os nossos percam os alimentos, porque eles vão se reproduzir primeiro e comer primeiro, né? Eles vão conseguir comer mais. E quando eles reproduzem esses fungos, eles não são afetados por esses fungos, porém as nossas espécies são. Então, eles passam esses fungos para as nossas espécies e assim elas morrem, tá? Como eu disse, a gente também tem muito disso em árvore, tá? Vou aproveitar que eu tinha falado do pinheiro lá em perda de habitat e espécie nativa. O pinheiro, ele é uma árvore que solta toxina no solo. Por quê? O pinheiro, ele consegue absorver todos os nutrientes que tem naquele solo. E aí, quando ele faz essa absorção, ele tira tanto, que ele faz com que o solo vire quase areia, de tanto que ele puxa. E além disso, ele solta uma toxina no solo que faz com que praticamente nenhuma outra árvore consiga crescer próximo a ela. Então, o pinheiro, ela caracterizaria também uma espécie tóxica invasora, porém, com a variabilidade genética, ela se tornou apenas exótica, não invasora. Tá? Mas ela tinha isso de início, ela soltava uma toxina no solo para que outras espécies não crescessem lá, e ela tirava tanto os nutrientes, tirava todos os nutrientes que tinha, que a terra virava areia, porque ela ficava exaurida de qualquer substância, qualquer nutriente para aquela planta, tá? Então ela também seria caracterizada como invasora. Porém, com a variabilidade genética, ela se tornou apenas exótica, ok? Alguma dúvida entre essas? Não? Então tá, podem virar a página para 42. A gente fala sobre exploração. A sobreexploração, gente, é muito simples de explicar. É como eu estava dando o exemplo lá no início da explicação. O que é sobreexploração? Grandes quantidades de espécies que são retiradas em grandes quantidades antes de ter tempo de se reproduzir, tá? Aqui no livro, eu acredito até que eles vão dar o exemplo de peixes. Então, o que acontece com a sobreexploração?
nossa população cresceu e precisa se alimentar. Então, eles vão começando a tirar coisas da natureza. Só que nem sempre eles plantam. Ou, às vezes, eles até plantam. Só que o que acontece? Não dá tempo de crescer. E aí, quando não dá tempo de crescer, a gente perde aquele alimento, ou até mesmo aquele animal. Aqui no livro de vocês, se eu não me engano, ele vai dar o exemplo do atum. O atum, ele é muito utilizado, né? Não só no Brasil, mas ele é muito utilizado no mundo todo. E quando eles vão retirar peixes do oceano, eles usam uma rede grandona, aquela rede passa na água e eles retiram. O que vier veio e o que não veio se salvou. E eles fazem isso várias vezes, não dando tempo dos peixes se reproduzirem de novo. Por isso que é muito comum nos estados terem o período de pesca. Então, por exemplo, Goiás, Tocantins, Minas, eles têm um período liberado para pesca e outro período que é proibido pescar, que é o período que a gente chama de estiagem. O que é? É o período que os peixes vão se reproduzir. Então, eles vão achar parceiras, vão se reproduzir e aqueles ovinhos, eles vão botar os ovinhos vão eclodir, vão gerar peixinhos, os peixinhos vão crescer. E aí volta o período de pesca. Porque se não tiver essa pausa, esse tempo de parar, não dá tempo dos peixes se reproduzirem. Se eles não se reproduzirem, não vai ter mais espécies, porque a gente vai tirar todas as que tem, dos lagos, dos rios, dos oceanos. Então tem esse período. Isso também acontece na Amazônia por conta do boto, né? Que é uma espécie nativa nossa. Porque tem pessoas que comem a carne do boto, né? Então tem uma época do ano que eles não podem pescar para garantir que o boto se reproduza para gerar novos. Senão, se tirar tudo, ele acaba. E aqui tá falando, essa redução ou extinção altera as cadeias alimentares. Então, se tiver uma sobreexploração muito grande, muito grande de um alimento, isso vai gerar a redução ou a extinção daquele animal. Se vocês um dia pararem para pesquisar, sério, gente, parem um dia, se vocês tiverem, pesquisa na internet assim, espécies que já foram extintas. Vocês vão ver a quantidade de animais que já foram extintas por conta da caça predatória. Não deixava tempo deles, isso não só com animais aquáticos, tá? Não dava tempo deles se reproduzirem, continuava a caça e eles acabaram extintos, simples e unicamente por egoísmo humano, tá? Então isso é a sobreexploração, é quando a gente explora uma espécie e não dá tempo dela se desenvolver, seja vegetal ou animal. Ok? Alguma dúvida sobre a sobreexploração? E além disso, a sobreexploração ela vai causar uma desordem na cadeia alimentar. Aqui no nosso livro eles estão dando o exemplo do peixe-boi da Amazônia, esse lindo bebê aqui da foto. O que acontece? Ele tem uma gestação demorada de 12 meses. Então, uma fêmea do peixe-boi demora 12 meses para gerar um filhotinho. E lá na Amazônia, eles começaram a caçar ele freneticamente. E ele quase entrou em extinção. Então, as autoridades entraram com um período de preservação desse animal. Então, é proibida a caça dele. Embora ainda tenha, né? Porque tem pessoas que parece que não compreendem, né? Mas tudo bem. Embora ainda tenha, as comunidades ribeirinhas, elas protegem o peixe-boi da Amazônia. Por quê? O peixe-boi da Amazônia, ele é um predador. Ele se alimenta, né? O que acontece? Se ele parar de se alimentar, ou até mesmo aqui no livro de vocês, eu não vou mandar vocês virar a página não, mas tá na outra página, daqui a pouco eu mostro para vocês. Ele é um animal que elimina suas fezes e urina na água. E existem micro-organismos que se alimentam disso, que é o fitoplâncton, que são bactérias e fungos e pequenos animais que a gente tem na água. Eles se alimentam disso. Se eles não forem alimentados, eles vão morrer. E eles ajudam na biodiversidade aquática. Se não tiver uma biodiversidade aquática, as algas podem morrer, criando o lodo. Criando o lodo, vai parar de passar energia solar para dentro da água. Se para de passar energia solar para dentro da água, as plantas que estão lá não recebem luminosidade nenhuma. E isso vai interferir diretamente na qualidade da água que os peixes e os outros peixes-bois da Amazônia estão, como os outros animais que estão lá. Porque quando tampa, a água ela não evapora, ela não faz uma troca gasosa, assim como as plantas que estão nela.
E isso vai matando não só um animal, mas vai acabando com uma cadeia inteira de animais. Uma cadeia inteira alimentar. Então, por isso que a retirada de um único animal, ele vai causar uma ação nociva para vários outros. É basicamente aquele efeito dominó. Se você retira uma peça e a outra não vai conseguir encaixar, aquilo lá acaba. Isso é o que a sobreexploração faz. Além de acabar com o consumo daquele alimento para nós, ele acaba com aquele consumo para os outros animais que também vivem daquilo. E isso acaba que leva à extinção ou à redução severa desses animais. E aí entra um trabalho dos zoológicos também, que é quando tem alguma espécie que está entrando em extinção, eles tentam encontrar uma fêmea e um macho para que elas reproduzam em cativeiro. Então, essas espécies são levadas até um zoológico ou até um centro animal, deixados lá para que eles se reproduzam para garantir que aquela espécie continue. Embora nem sempre, porque quando algum animal é colocado em cativeiro, ele pode desenvolver repreensão por estar lá dentro. Então, ele pode acabar não se reproduzindo, tá? Então, a sobreexploração tem várias vertentes que são complicadas e que precisam que o ser humano simplesmente pare, tá? Aí, no primeiro parágrafo da página 42, que a gente tá, o primeiro tópico vocês podem grifar, tá? Que é o tópico que vai falar sobre essa sobreexploração não só vegetal, mas animal também, né? Da grande retirada de alimentos. Ah, isso aqui também, meninas, entra até mesmo a produção de caviar. Caviar é ova de peixe. Então, às vezes, eles pegam o peixe, a fêmea, e abrem ela, matam ela e abrem para fazer a retirada dos ovos direto de dentro dela, porque nem sempre eles encontram aonde a fêmea vai botar esses ovos. Então, eles fazem isso, eles acham ela, cortam ela. Quais parágrafos você falou? O primeiro da página 42. Então, eles acham a fêmea, abrem ela e retiram os ovos de lá. E aí, aqueles peixinhos nunca vão se desenvolver. Eles viram caviar. E aí, vocês podem grifar também o terceiro parágrafo. Que vai falar sobre os impactos nas cadeias alimentares que eu falei para vocês, né? Que a retirada de uma espécie pode desencadear a morte de várias outras. E aí, vocês podem virar. Todo mundo ok até aqui? Certeza? Ninguém se movimenta? Tudo bem. Uma turma silenciosa. Que coisa, não. Pronto. E aí, na página 43, né, como eu disse para vocês, vai estar explicando sobre a urina. Esse livro, praticamente, é muito engraçado, né? O conteúdo passado estava matando a gente com uns trem mó nada a ver, que não dá pra entender até hoje. Aí agora vem com umas coisinhas tranquilas, assim. Se comparar. Não tem comparação. Não, mas é porque no 9º ano, vocês dividem química, biologia e física. O primeiro livro, ele foi sobre química. Aí vocês entraram em biologia, que foi quando a gente estudou sobre Darwin, e agora a gente está estudando. Aí o próximo é física. Vai ser lindo. Não, mas é uma No coisa próximo vai ser tranquila. hoje, né? Meu Não, mas Deus. vai ser é muito tranquilo o próximo. Eu já tenho ele, né? Porque o meu livro ele vem separado em 2, o de vocês vem em 4. É tranquilo. Então, né? Aí, como eu tava falando, né? A urina e as fezes, né? Ajudam o fitoplâncton, né? O zooplâncton. E aí também tem um exemplo aqui de pesca exploratória, né? Ou pesca industrial, que eles chamam. Que é quando eles pegam vários animais ao mesmo tempo. E é só isso. Eles ficam lá pegando e matando e é isso aí. Porque a pesca industrial, ela não tem um controle específico. Tipo assim, você tá pescando 6 meses seguidos, para um pouco para as espécies se reproduzir. Não. A pesca industrial, não. Os navios são mandados por meio do oceano e ficam pegando peixe sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Tá? Então, a pesca industrial, aqui até dá o exemplo, né, do atum, que é um peixe que é amplamente comercializado e chega a ser ameaçada a extinção por conta da pesca industrial. Nada que o ser humano não faça. Né?
E aí vocês podem virar para a página 42, que vai chegar na parte que eu estava aguardando muito, que é a contaminação na água, solo e da atmosfera. 44, né, não? Isso, eu falei o quê? 42. Ah, não, é 44, gente, perdão. Que era uma parte que eu estava chegando muito. Antes de eu falar especificamente na contaminação do solo, da água e do ar, eu vou falar um pouco sobre a produção de materiais que degradam o ambiente, que degradam a biodiversidade. Aqui mesmo, no nosso livro, ele está dando o exemplo do melhor e pior, a invenção de amor e ódio do ser humano, que foi o plástico. O plástico ele foi inventado em 1950, ele foi descoberto e começado a comercializar, iniciou a se comercializar em 1950 e se tornou uma das coisas mais utilizadas, né? Porque hoje em dia, para olhar no seu redor a quantidade de coisa de plástico que a gente tem. Porém, o descarte do plástico, ele não é feito, não só do plástico, mas de todo o lixo que nós produzimos, ele não ocorre um descarte correto e um descarte consciente, fazendo com que todas essas produções nossas, elas vão parar no meio ambiente. Porque é igual a gente para pensar. Parem e pensem a quantidade de coisas que são produzidas todos os dias. As quantidades de coisas que são consumidas todos os dias. E não existe jogar fora, porque não tem como a gente jogar fora, porque tudo é um planeta, não tem como a gente jogar fora. A gente vai jogar em outro lugar. Então a gente produz, a gente não, né? As empresas produzem vários materiais todos os dias que não vão ter uma destinação correta. E o que isso interfere? Isso interfere diretamente na biodiversidade e na vida dos animais. Como vocês podem ver, eu peguei algumas fotos que eu achei na internet. E não, a gente não precisa, eu não precisaria estar colocando essas fotos aqui, porque vocês podem ver isso no dia a dia de vocês. Vou lembrar quantas e quantas vezes na sala a gente não via papel no chão, papel de balinha, folha de caderno no chão da nossa sala ou no chão da escola. E passava 50 alunos, 50 numa sacola de lixo e deixar que o caminhão leve. E aí, boa parte do lixo que nós produzimos, eles vão diretamente para os oceanos, tá? E é isso aí que acontece. Então, aqui, como vocês podem ver, a diversidade dos animais que são impactados com a falta de noção que o ser humano tem. Então, é comum encontrar, principalmente plásticos de uso único. O que são plásticos de uso único? Copo descartável, colher descartável, sacolas, embora a gente use a sacola para pôr no lixo, as sacolas de rua, sacolinhas, palitinhos de pirulito, tudo isso são plásticos de uso único. Não é, por exemplo, como a vasilha de plástico da Tupperware, não vou nem pegar a Tupperware, que Deus é mais, né? Tipo a vasilha de plástico da nossa mãe, que fica na nossa casa e vai ter uso até ela quebrar. Ou uma régua, tipo essa régua minha lindíssima, que eu tenho um desenho de borboleta nela, que eu tenho ela, vai fazer 8 anos que eu tinha ela quando eu comecei a fazer faculdade. Isso aqui não é um plástico de uso único, é um plástico que eu vou usar durante muitos anos. Porém, esse plástico de uso único, ele é liberado no meio ambiente o tempo todo, e a gente simplesmente parece que não aprendeu a usar a lixeira. E é isso aqui que acontece. Essa foto aqui do meio está mostrando um casco de tartaruga que foi deformado por conta de um lacre de plástico. Esse lacre, aqui a gente não usa tanto, mas é tipo lacre de cerveja ou garrafa, que prendem todas elas no mesmo fardo. Aqui tem outra imagem de pneus, a quantidade de pneus que tem embaixo da água nos oceanos. Uma tartaruga presa em rede de pesca, uma tartaruga presa com um saco plástico na cabeça. E aqui tem alguns animais que morreram, entraram em decomposição e foram vistos a quantidade de plástico que tinha. Por quê? As tartarugas são uma das espécies mais ameaçadas, porque as tartarugas elas se alimentam de águas vivas, tá? Aqui no livro de vocês tem o desenho. E as tartarugas não sabem diferenciar o que é uma água viva do que é uma sacola de plástico, e elas acabam comendo.
E quando elas comem, elas não conseguem digerir, porque o plástico não foi feito para ser digerido. Antes fosse, gente. A gente pudesse comer um plástico para ele não ir para o oceano. Mas o plástico ele não foi feito para ser digerido nem para os seres humanos, nem para os animais. E aí a tartaruga acaba morrendo. Isso também acontece com aves aquáticas, aves que tiram seus alimentos da água, né? Elas vão confundir o pedaço de plástico que está flutuando com um peixe ou com algum outro animal e vai acabar engolindo. E nisso ela vai morrer, porque, como eu disse, nós não fomos feitos para digerir plástico. Então, a falta de responsabilidade humana, a falta de senso humano, a falta de noção, faz com que animais que existem no planeta sejam obrigados a conviver com esse tipo de coisa. Porque eu não vou comer uma sacola de plástico porque eu sei o que é uma sacola de plástico. Eu não vou comer uma tampinha de refrigerante porque eu sei o que é uma tampinha de refrigerante. Mas os animais não. E eles têm que passar por isso graças a nós. A nossa falta total de senso comum. E isso aqui, essa liberação de lixo, ela acontece em grande escala o tempo todo, do mundo todo. Tem empresas que tentam fazer a retirada desse lixo, até a Nike foi uma das empresas que em 2018 ela começou a fazer tênis, e aí o solado do tênis dela era feito com plástico retirado dos oceanos. Tem várias empresas que até tentam ajudar, só que são muitas pessoas, o oceano é muito vasto, muito lixo, e poucas pessoas que querem realmente ajudar. E o plástico ele é muito utilizado porque ele é barato. É barato o plástico. O plástico ele não tem um custo tão alto quanto teria um pote, uma vasilha, uma colher biodegradável feita de um material. Dizem que é só canudinho que mata as tartarugas. Olha as imagens. Inclusive, eu parei de usar canudo. Eu não uso canudo plástico mais. Eu tenho canudo de metal, que eu só uso quando eu bebo milkshake, porque Deus deu a boca para a gente pegar o copo e beber. Então a gente não precisa de canudo. Mas eu parei de usar canudo depois que eu vi um vídeo de uma tartaruga, não tipo essa aqui, que não dá para ver muito o narizinho dela, mas mais essa aqui. Tinha um canudo enfiado dentro do narizinho dela. E aí ela foi resgatada pelo aquário de Ubatuba e eles estavam fazendo a retirada do canudo do nariz dela. Gente, a tartaruga fazia uns sons horríveis, inimagináveis. E aí, depois que eu vi esse vídeo, eu falei assim, gente, nunca mais eu uso um canudo de plástico na minha vida. E aí eu parei de usar, porque eu sei que eu sou só uma pessoa. Mas assim, é uma dúvida assim que eu tava coisando aqui. Se a gente joga no lixo, como é que vai parar no oceano? O que a gente tem? Vamos supor aqui em Caldas Novas, a gente não tem um oceano próximo, infelizmente. Mas o que acontece? Uma parte do nosso lixo ele é levado para os aterros sanitários e fazem a compactação. Outra parte do lixo ele é levado quando chove para os... Ai, gente, como é que é o nome daqueles buraquinhos que o it, a coisa fica? Bueiro, lembrei. Bueiros. Vamos supor, eu não sei se vocês lembram, na Rua do Cinema, descendo, onde tem aquele antigo 99, que agora é Mundo de Utilidades, tem um bueiro grandão e tem um córregozinho passando lá embaixo. Lá naquele córregozinho cai muito lixo. Aí o lixo que cai naquele córrego vai seguir o fluxo, não é? Vai seguir o fluxo. O fluxo daquele rio vai conectar ele em um outro, que vai conectar ele num córrego, vai conectar ele a um rio de grande extensão, como, por exemplo, o Paranoá, que é um dos rios que nós retiramos a água na nossa cidade. Mas o rio Paranoá, ele passa não só pela nossa cidade, mas ele corta Goiás e Minas Gerais. E aí, aquele lixo que a gente jogou lá na Rua do Cinema, que foi parar no bueiro, que caiu lá naquele córregozinho, vai chegar lá nesse rio Paranoá. E aí ele vai seguir o curso dele. E os rios, eles desaguam aonde? No mar. Tem rios que simplesmente param, mas que tem nascentes que saem deles, e tem rios que vão diretamente para o mar. Como, por exemplo, na cidade de Porto Seguro, tem um rio que deságua diretamente. E é assim que o nosso lixo chega lá. Muitas pessoas realmente não entendem esse processo de como o lixo que está aqui em Caldas Novas vai chegar no oceano. Mas é assim, o lixo, ele tá na rua e vai para um córrego, desse córrego ele vai para uma outra nascente, que vai derivar outra nascente, que vai encontrar com um rio maior, de grande extensão, que assim ele vai fazendo caminhozinhos até chegar lá
no oceano. É como uma vez eu vi um documentário falando que eles estavam fazendo acesso, né, ao oceano, que é 80% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, porque é muito fundo e a pressão atmosférica destrói, né, o que quer que tente chegar lá. Mas eles falaram assim que conseguiram encontrar plásticos nas partes mais profundas que o ser humano já chegou no oceano. Então, o plástico, a sujeira, o lixo, ele encontra um meio de ir para lá. A gente tem que encontrar um meio de parar de usar isso. Só que como eu estava falando, o plástico ele é barato. Já materiais que são biodegradáveis, eles já não são baratos. Eles têm um processo mais caro e as empresas preferem usar um mais barato do que gastar um pouco mais e preservar o meio ambiente. E, igual eu tava falando, eu parei de usar canudo desde o dia que eu vi esse vídeo horroroso da tartaruga, coitada, com esse canudo preso no nariz. Eu sei que eu sou só uma única pessoa, né? Eu não vou salvar todas as tartarugas do mundo, eu não sou Aquaman. Mas só eu já me sinto feliz de saber que é um canudo a menos, ou um não, né? Porque quantos canudos eu vou usar na minha vida inteira? São muitos canudos a menos que vão estar entrando em contato com esses animais. Porque aqui a maioria das fotos são de oceanos, mas a gente também intoxica animais no nosso lago, no Lago Corumbá, no Rio Paranoá, como eu falei para vocês. O plástico chegando até lá, ele também mata os animais que estão lá. Então, eu peguei as fotos, né, o maior exemplo sempre dado é dos oceanos, porque, gente, o oceano é tão grande, mas ele é tão grande, como que o ser humano já conseguiu contaminar ele? É horrível. E eu tava até pensando, o plástico, ele começou a ser usado em 1950. A gente está em 2020. Quer dizer que tem 70 anos, não tem nem 100 anos que a gente usa o plástico. E olha tudo que o plástico já fez com os animais. O que mais a gente está esperando acontecer para parar esse consumo indevido das coisas? Mas é isso aí. Mas então, essa é uma das contaminações que ocorre, ela ocorre por meio do lixo, e não só do plástico, mas também metais. Aqui, por exemplo, se eu não me engano, nessa primeira foto aqui de cima, é um carregador. Eu acho que é um carregador, gente. Porque tem um fiozinho aqui, parece que tem um plug. Então, rede de pesca, garrafa plástica. E, gente, o tanto que plástico demora a se desintegrar do meio ambiente. E o que acontece? O plástico, mesmo depois de ser desintegrado, ele vai virar um microplástico. E esse microplástico, ele também serve, né? Os animais acham que ele é alimento, e eles também comem e acabam se intoxicando por isso. Então, o plástico, ele demora muitos anos para ir embora. Então, se você parar para pensar, vamos supor aqui, o canudinho que você usou para beber um todinho quando você tinha 10 anos de idade, você vai morrer e aquele canudinho ainda vai estar no meio ambiente. Só para vocês terem uma ideia. Então, o plástico, ele demora muito para se decompor, demora muito mais de 100 anos para se decompor. Então, é triste, gente. É uma situação complicada e que... Você fala parecendo que vai chorar e dá até vontade de chorar também. Nossa, gente, eu não consigo. Quando eu vejo os documentários sobre isso, eu choro mesmo. Ontem eu tava chorando quando eu tava vendo essas imagens. Eu tava selecionando as imagens pro slide e eu tava chorando. Cara, é uma coisa tão horrível, porque eles não podem pedir ajuda e a gente não ajuda. Ai, essas pessoas que fazem ciência são muito choronas. Meninos, aí na página 44, grifem o primeiro parágrafo sobre contaminação, tá? E depois vocês podem virar para mim terminar o tópico. Pois é, eu fico muito injuriada porque são animais que não têm culpa, eles têm que se adaptar aos nossos lixos, o nosso egoísmo, as nossas escolhas. Não é uma escolha deles, é uma escolha nossa. E a gente consegue evitar de ser intoxicado com plástico, mas eles não. Pronto. E aí, meninas, vocês podem virar a página. Aí a página 45, aquilo que eu falei para vocês do microplástico, aqui na mão desse rapaz, eu imagino que seja um rapaz, tem aí os microplásticos. Outra coisa que acontece com esses microplásticos é que quando os animais comem, eles podem chegar pra gente com isso dentro do sistema deles. E como eu disse, nós não fomos feitos para digerir plástico. Uhum. E aí a gente vai entrar na contaminação por outro meio, né? Sem ser só o plástico e o lixo liberado no meio ambiente. E aí a gente entra na contaminação pelo solo. O que causa a contaminação no solo? A contaminação no solo ela é causada por agrotóxicos, tá? A principal é agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles são utilizados nas plantas, né, para evitar pragas.
E já foi comprovado que eles não são bons para nossa saúde também, tá? Os alimentos que possuem muito. E aí, o que acontece? Os insetos que se alimentam daquela planta, as aves e até mesmo peixes, eles acabam comendo alimentos que estão com agrotóxico. Esse agrotóxico, ele é totalmente nocivo no organismo deles, porque o agrotóxico é feito para eliminar pragas. Então, as abelhas, vários outros insetos, alguns aracnídeos, os peixes e as aves, eles comem aquele alimento, aquela fruta, aquela verdura que tem agrotóxico, e isso vai levar à morte. Não só deles, como teve uma vez na China, que teve uma contaminação dos peixes, e aí a população não sabia. Os peixes comeram alguma alga, alguma coisa assim que estava contaminada. E aí os chineses não sabiam, e aí eles ingeriram aquele peixe. E aquele peixe quase matou metade da China de intoxicação alimentar, porque eles não sabiam que o peixe estava com uma substância tóxica no organismo. Então, essa contaminação ela não afeta só eles, mas afeta também, que chama efeito acumulativo. Chega neles, eles consomem, não vai embora do organismo deles e nós comemos. É tipo a gente comeu, vamos supor, uma maçã que tem agrotóxico. A gente até pode lavar ela, mas a gente vai ingerir agrotóxico mesmo assim, porque aquilo já entrou dentro da fruta mesmo, né? Da pseudofruta, porque a maçã não é um fruto verdadeiro. Do pseudofruto. Então, essa contaminação do solo, além de contaminar o próprio que a gente ingere, também contamina literalmente o solo, a terra. A gente tem os lençóis freáticos, que são tipo um acúmulo de água que fica embaixo da terra. E quando os agrotóxicos conseguem penetrar os lençóis freáticos, eles vão contaminar aonde esses lençóis freáticos passarem. No caso, as nascentes que eles derem origem, vai vir contaminado também, tá? Aí, meninos, virando a página, vocês vão verem. Até aqui, olha, que horror, o coitado dos peixes mortos, gente. Que dó, gente. Meu Deus do céu. Não dou conta, não. Vou chorar. E aí a gente chega também na contaminação da água por processos químicos. As indústrias, não só uma, várias indústrias, fazem o descarte de produtos químicos aonde? Num aterro sanitário? Num tonel de lixo? Não, na água. Olha que legal, eles são muito inteligentes. Então eles pegam o quê? Todo aquele lixo das indústrias químicas e libera aquilo na água. Na água. E aí, o que acontece? Assim como aqui mesmo está falando, né? Indústrias e rede de esgoto. Olha que coisa maravilhosa. Exemplo, São Paulo, Tietê. Só vou falar isso, cuidado para não ofender. Não sei se alguém daqui é de São Paulo. Júlia, eu acho. O que acontece? Esses dejetos humanos e animais e os produtos químicos são liberados na água. Quer dizer que o quê? A água vai ficar contaminada, suja. Fazendo o quê? Que a água perca as propriedades de oxigênio dela. Porque a água vai sofrer um processo químico dos elementos que foram distribuídos nela. Só que quem precisa do oxigênio? Todos os peixes e os micro-organismos que vivem na água. Quando eles não conseguem retirar o oxigênio da água, eles morrem. Como é o exemplo aqui dessa foto, né? Aqui, ó, inúmeros peixes mortos em uma lagoa devido à poluição ocasionada por esgoto, que resultou na falta de oxigenação da água. E aí todos esses peixes aqui morreram, graças ao quê? À eliminação de dejetos humanos na água, perdendo a capacidade que eles consigam retirar a oxigenação. Isso aqui aconteceu também, se eu não me engano, foi ano passado que teve um derramamento de petróleo na água, e aí vários animais começaram a morrer, e animais grandes, não só peixinhos, mas animais grandes começaram a morrer. Por quê? Aquele petróleo, ele impede a... Opa, desculpa te cortar, mas você já viu a hora? Não. Percebi. Né? Que já passaram 16 minutos, e quando os professores mandam o link 2 minutos antes, eu já não entro com desgosto. Agora você coisou 17 minutos do meu tempo de tirar um cochilo ou de lavar uma louça. Vontade de coisar água? Tchau. Oi. Oi? Não? O quê? Eu não escutei o que você falou. Não, de qual parte? Não escutei.
Tá. Prossiga aí. Tá. E o último. Tá. Antes de eu prosseguir, na página 46, gente, vocês podem grifar o primeiro parágrafo. Não, o primeiro parágrafo todo não. Até o segundo ponto final, que termina com oxigenação da água. 1, 2, 3, 4. Na quinta linha. Oxigenação da água. Tá. Enquanto isso, eu vou explicando a poluição do ar. E aí, a gente tem a poluição do ar. Gente, a poluição do ar ela é muito, muito, muito óbvia. Emissão de gases. Por meio de automóveis, por meio de usinas, por meio de indústrias. Tudo isso são emissão de gases nocivos. Esses gases, o que eles fazem? Afetam, né, aumentam o efeito estufa. Com o efeito estufa, eles abrem buracos na camada de ozônio. Com buracos na camada de ozônio, a radiação solar entra mais forte e derrete as geleiras, acabando com o habitat polar. E além disso, ainda causam chuva ácida. Então, quando esses gases nocivos eles estão na atmosfera e a água presente, né, o H2O, começa a se condensar para gerar chuva, partículas de elementos nocivos se conectam à partícula do H2O. E aí cai a chuva ácida. E a chuva ácida, para nós seres humanos, ela não é tão severa assim. Uma outra pessoa pode ficar doente, mas tirando isso, nosso organismo consegue sobreviver. Porém, animais de pequeno porte não sobrevivem à chuva ácida, principalmente micro-organismos, além de contaminar a água e plantas também. A vegetação, a chuva ácida altera o pH das plantas, fazendo com que elas morram. Elas literalmente apodrecem e morrem. E a chuva ácida ainda, né, destrói aí com os rios, com os lagos, com a fonte de água de vários animais. Porque eu, por exemplo, tenho água filtrada em casa. Os animais, eu não acho que eles tenham um filtro de barro no meio da floresta para eles beberem água. Então, a emissão de gás, ela está tentando separada principalmente nas indústrias e automóveis que produzam menos, né, gás carbônico, para que dê, né, pelo menos uma 2060, né, 2080 a gente consiga chegar, né? Meninos, na página 46, o segundo parágrafo, vocês vão grifar até chuva ácida, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava linha, o início da oitava linha, chuva ácida, ok? E eu vou parar por aqui. Os próximos tópicos da destruição em massa humana contra o meio ambiente, eu vou estar falando para a próxima aula, tá? E vou estar mandando as atividades lá na Agenda Edu. Como eu disse, meninos, é um conteúdo mais tranquilo, embora é um conteúdo que está mostrando que a gente está cada dia mais destruindo maravilhosamente o ser humano. Com Deus, viu? Calma, mulher, terminei não. Hein? Que pressa é essa, gente? Meu Deus. É porque já excedeu o meu tempo 20 minutos já. Querida, a aula não termina 11. Aquele já me falou, a aula termina quando eu chego no conteúdo. Então meio-dia, sim, né? Exemplo, porque tem dia que na minha casa eu que tenho que fazer almoço, ou a minha irmã. Aí eu desisti na aula, queimando um arroz ali. Misericórdia. Meninos, então é isso. Boa continuidade de semana. Até a próxima aula. E vocês que saem nessa chamada, não sei o que tive, tá? Tchau. Até a próxima aula. Vou postar a aula no YouTube.